tá certo? Então, observem, quando a gente olha para uma figura, a gente pode viajar nas ideias, né? Se a figura estiver solta, a gente pode produzir um texto de várias formas. Mas quando eu acrescento a essa figura alguns detalhes, né? Quer dizer, alguns elementos adicionais de texto, aí eu tenho que me focar naquela ideia, tá? Eu tenho que me focar naquela lógica do texto. Então, na linguagem informal, você pode produzir o texto do jeito que você quiser. Não há uma preocupação com vírgulas, né? Não há preocupação muito com coesão, com coerência. Você está escrevendo ali uma coisa informal, uma coisa assim que não tem importância, vamos dizer assim. Mas se você estiver produzindo um texto corporativo, uma redação comercial, um texto, vamos dizer assim, padrão, né? Um texto que obedece às normas, aí você tem que tentar juntar esses pequenos elementos em unidades lógicas, quer dizer, que tenham relação umas com as outras. Então vejam, por exemplo, se eu dissesse para vocês assim, olha, foi solicitado que alguém produzisse um texto com o seguinte tema: você é a favor ou contra o aborto? Aí a pessoa começou o texto dizendo assim, eu sou completamente contra o aborto. Esse foi o começo do texto que a pessoa produziu. Vocês consideram isso um bom texto ou um texto que não está muito apropriado ou muito adequado? Não está adequado. Por quê? Porque se for dar uma informação de alguma coisa ou alertar as pessoas, deveria ter um alerta, mas um chamado que interessasse as pessoas. No caso, eu sou contra o aborto. É uma frase muito vazia. Então, se fosse eu colocar, eu usaria um jogo de imagem, né, uma figura de linguagem, falando das consequências e das não consequências do que pode acontecer com o corpo, com a saúde, essas coisinhas assim. Entendi. Certo. Mais alguma opinião? Olha, vejam bem. Qual foi a pergunta do texto? A pergunta foi: você é a favor ou contra o aborto? Aí a pessoa começou o texto de cara dizendo: eu sou completamente contra o aborto. Então, o que é que ele fez? Ele virou o texto de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele já começou o texto dele pela conclusão. Foi direto na conclusão já, né? Pronto, esse posicionamento dele tinha que ser feito depois que ele desse os argumentos, depois que ele expressasse informações e argumentos que ilustrassem essa posição que ele vai assumir ao final do texto, correto? Então, o que é que ele fez? Ele virou o texto de cabeça para baixo. Então, esse texto, ele não é bom, não é um bom texto, tá? Por quê? Porque na hora que ele diz isso, não há mais necessidade dele dizer nada, certo? Eu sou completamente contra o aborto, ele já finalizou o texto. Então, vejam, o texto, tá? O texto como unidade de sentido, ele precisa ter início, meio e fim. E essas ideias precisam estar relacionadas, articuladas, tá? Certo?
É claro que isso serve para qualquer texto. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma ata, tá? Então você teve uma reunião no seu prédio, você é a secretária do condomínio, aí você vai fazer uma ata. Você tem que começar a ata conforme o padrão solicitado. Então, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2021, reuniram-se no condomínio do prédio fulano de tal, no salão de festas, todos os condôminos convocados por memorando, não sei o quê, por circular interna. Então, aí você vai desenvolvendo a ata dentro de um padrão. Então, o que eu quero que vocês compreendam nessa nossa discussão é que os textos, eles seguem uma lógica de desenvolvimento. Tá? As pessoas... Qual é o grande mal das pessoas? O grande vício de quem produz texto? O grande vício é as pessoas pegam a caneta e começam a escrever de qualquer forma. Tá? Então, isso não é produção textual, correto? Se vocês olharem com calma para essas imagens aqui, ó, vocês vão ver que o bom ilustrador, o bom pintor, ele começa de um determinado ponto, né, e vai desenvolvendo a sua ideia. Ele não sai pincelando aquela ilustração e aquele retrato, aquela foto, aquela pintura, de qualquer forma. Então, a produção textual, ela tem uma lógica, uma organização, um procedimento, certo, gente? E isso é extremamente importante, especialmente na redação empresarial, porque os documentos, eles têm características próprias, eles têm padrões próprios, tá? Então, eles não podem fugir daquilo. Você não pode escrever um memorandum dentro da sua empresa como se fosse um bilhete, né, para um amigo seu. Certo? Da mesma maneira que você não vai escrever um bilhete para um amigo seu com uma linguagem toda rebuscada e toda formal. Certo? Então, essa produção textual, ela parte desses princípios, certo? Você tem as ideias e você precisa você tem as informações e você precisa organizar essas informações. Correto? Organizar de forma lógica, tá? Porque você pode organizar sem lógica. Certo? Então é assim, ó, por exemplo, você vai fazer uma lista para ir ao supermercado. Aí você coloca as coisas, né, os itens na lista de qualquer forma, de forma aleatória. Aí você vai misturar comida com verdura, com limpeza, né, com material de higiene, vai estar tudo ali embaralhado. Tudo bem, né? É uma forma preguiçosa de fazer a lista. Mas você pode, por exemplo, colocar a lista de forma a categorizar os grupos. Então, o que é comida, né? O que é verdura, o que é fruta, o que é higiene, o que é limpeza. Então, aí você criou unidades, você criou grupos, tá? E aí você organizou a sua lista de maneira estruturada. Então, se alguém te perguntar assim, olha, tu trouxeste tal coisa, aí você diz assim, só um instante, vai lá na tua lista, se aquilo tiver riscado é porque você trouxe, tá? Então, aí você vai direto naquele grupo. Você não vai ficar procurando feito cego em tiroteio, não é isso? A mesma coisa
você precisa fazer em relação à sua estrutura textual. Você tem que ir colocando as ideias de forma estruturada, de tal sorte que as ideias vão progredindo, tá? Elas vão se articulando e se desenvolvendo. Isso é a definição de texto. E era isso que eu queria lembrar a vocês, porque vocês já estudaram isso, né? Não sei se dessa forma, não sei se da forma como está lá no arquivo postado na plataforma. Mas o texto, ele se estrutura dessa maneira. Tá? E é isso que a gente precisa lembrar na hora que vai produzir esse texto. Claro, cada tipo de texto tem características próprias, né? Então, por exemplo, uma receita de bolo não é igual a uma declaração de amor, certo? Uma declaração de amor não é igual a uma descrição de um objeto. Então, cada texto tem características. Porém, essa estruturação de organização, quer dizer, introdução, desenvolvimento, conclusão, né, articulação, progressão, elaboração das ideias, não vai se alterar. Ela sempre será assim. Ela é única, tá? No contexto dessa lógica. Ficou claro, gente, para vocês isso? Vocês conseguem lembrar disso? Sim, professor. Sim, professor. Certo. Muito bom. Bem, então olha só. Nessa primeira tarefa que vocês têm lá, né, é um arquivo, né, para vocês estudarem essa definição de texto, tá? Com algumas informações. E aí, lá no final do texto, lá nos 2 últimos slides, vocês têm um grupo de orações, tá? E aí, vocês vão tentar escolher pelo menos 2 frases, né? 2 orações, e comentar essas orações. Se elas estão claras, tá? Se elas estão, assim, confusas, se deu para vocês visualizarem a lógica e a ideia que está naquela oração, tá? Então, é só isso que vocês precisam fazer, correto? 2 apenas. Se eu não me engano, vocês têm 8 lá. Então, vocês escolhem apenas 2. Escolham 2, tá? Quem quiser fazer mais uma, pode fazer, mas a atividade, eu quero apenas 2 orações, tá certo? Aí vocês vão comentar se a oração, se o período se desenvolveu direito, se está claro, né? Se vocês conseguiram entender, se não está muito claro, se vocês fariam alguma mudança. Então, vocês vão fazer comentários sobre o período que está lá, tá certo? Entenderam, gente? Então, assim, o período começa do geral para os detalhes e tem um fechamento, ou ele fica todo embaralhado, né? Ele está lá todo, vai e volta, faz uma volta, né? Dá uma volta, certo? Então, vocês precisam comentar 2 delas, tá certo? Vocês precisam comentar 2 exemplos. Quaisquer, tá? Que vocês decidam utilizar. Certo? Nessa primeira semana, é só isso que eu quero que vocês façam, tá? Que vocês reflitam sobre essa definição textual, que vocês pensem, né, nesses elementos textuais e estruturais que a gente conversou aqui, que vocês estudem lá o arquivo que está postado. Aí vocês vão escolher 2 orações lá dos últimos 2 slides, que tem um grupo de exercícios. Aí vocês escolhem 2 orações e aí façam um comentário sobre cada uma.
Está claro, não está claro? Pode melhorar? Não está articulado? Claro. Sim. Tá claro. Diga, Breno. E só uma pergunta, professor. Pois não. No caso, esse aqui, essa produção textual, é esse que é a primeira... Não entendi a pergunta. Esse que é o quê? Só um minuto aqui. Sobre o exercício, é esse que está escrito Produção Textual Fibra 2021? Isso. Isso. Ah, tá. É esse, né? É o único, aí a gente tem que escolher único... duas orações lá do final e responder para o senhor. Como é que funciona? Eu não consegui entender direito. Sim, isso também que eu entendi. Tá, preste atenção. Lá na tarefa só tem um arquivo, tá? Que você vai poder visualizar. Aí você vai baixar esse arquivo, certo? Aí vai estudar esse arquivo. Ele é um arquivo em PDF com alguns slides. Salvo engano... Oi? 8 folhas. As últimas duas que são os exercícios. Isso, exatamente. Aí, nesses exercícios, são frases, tá? São orações soltas. Você vai escolher duas dessas orações e vai fazer um comentário se elas estão bem escritas, se está faltando alguma coisa, se elas estão confusas, se tem como melhorar, o que você faria para melhorar. Então, é como se você estivesse diante de um texto que você vai criticar. Só duas. Salvo engano, vocês têm 8. Tá? Eu estou pedindo que vocês escolham apenas duas. Entenderam? Professor, nós vamos argumentar de forma pessoal? Desculpa. De forma... Nós temos que argumentar de forma pessoal? Essa é a minha dúvida também. Você vai estudar o texto, você vai estudar o slide que está lá, certo? E aí, diante de tudo isso que nós discutimos aqui, você vai dizer se a oração está bem escrita ou não está. Se você está conseguindo entender, se ela está se desenvolvendo de maneira lógica ou não, porque ela pode não estar clara, ela pode estar dúbia. Aí, se você disser que ela não está clara, você vai procurar dizer aonde é que ela não está clara. Entenderam? No caso, a gente precisa usar esses fundamentos que o senhor falou agora na aula. E mais o que você tem lá nos slides, que são os elementos textuais, tá? Então, tem lógica, certo. Não tem lógica, tem uma ideia na oração, não tem. Essa ideia está bem transmitida, não está. Dá para vocês entenderem de forma lógica o que está escrito lá na oração. Não dá, por quê, onde pode melhorar, tá? É claro que isso é uma análise subjetiva, cada um vai ter a sua opinião, né? Mas com base no material que está lá e naquilo que nós discutimos aqui durante a aula. Deu para entender? Aí, Deu sim, se tiver uma ideia, a gente tem que explicar a ideia? Você vai fazer uma crítica àquela oração que você está vendo ali, tá? Então, você vai me dizer se você considera que ela está clara ou se ela está lhe causando dúvidas. Se você está, vamos dizer, por exemplo, entendendo de duas maneiras diferentes. Então, será que a ideia que está ali contida naquela oração, ela tem a lógica que ela deveria ter ou não tem? Tá? Então, se você lê um texto e você não consegue entender muito bem o que é que estão querendo te dizer, muito provavelmente o texto está com algum problema. Certo? Então, ali não tem texto. Só uma dúvida, desculpa, mas é para a gente lhe passar agora? Só isso? Foi a parte que eu não entendi. Não. Isso é para você desenvolver, você vai estudar, vai escolher as suas orações, vai fazer a sua tarefa e vai postar lá na plataforma. Não é nada para fazer agora, tá? Só que você tem até domingo à noite para fazer essa postagem.
Então, você prepara o seu exercício. Se você estiver no celular, você pode digitar direto lá na plataforma, ou então você faz um arquivo em PDF ou Word e posta lá no seu local da tarefa. E aí eu vou lá para poder corrigir, para poder avaliar. Entendeu, Cristiane? Entendi, professor, porque eu ainda estava um pouco em dúvida sobre o aplicativo, eu ainda não estava conseguindo mexer bem para poder enviar o exercício, eu não sabia onde é que eu enviava, entendeu? Certo, então veja bem, se você tiver alguma dificuldade com esse aspecto, tá? Você pode entrar em contato com o apoio, com o NEAD. Tem lá um endereço de e-mail ou pelo telefone, tá? Você entra em contato com eles e eles vão te ajudar, tá bom? Tá ok, obrigada, professor. Nada, mas preste atenção, a plataforma Moodle, ela é autoexplicativa. Se você for tentar fazer lá, você só tem que ter o cuidado de finalizar a tarefa, porque aí ela vai ser postada, certo? Ela vai aparecer na plataforma para eu avaliar, tá? Todos entenderam, gente, o que deve fazer? Sim, professor. Pronto, então é isso, ó. Vocês precisam só ter cuidado, como eu disse, com o tempo, tá? O limite para postagem.